minha infância eu vim de uma família bem carente, né? Onde meu pai e minha mãe se conheceram. Minha mãe nasceu em Livramento, né? Desde menina ela foi criada pelas tias dela e meu pai de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Levergé. E se conheceram, meu pai e minha mãe, e assim que eles se conheceram em Várzea Grande. Mas minha mãe morava na zona rural, em Livramento, né? Conheceram em Várzea Grande, minha mãe foi comprar um pano para fazer um vestido, né? Para ela ir para a festa com as tias dela. E conheceu meu pai num ponto de ônibus, né? E esse conhecimento, eles casaram, ele e ela, né? Já logo casaram, com um mês de conhecimento, ela com 17 anos, ele com 18, se casaram e tiveram um filho, né? Que é meu irmão mais velho, o Alencar. E depois dele, teve eu, depois de um ano, né? Teve eu. E minha mãe voltou de novo para a zona rural, né? Foi morar comigo para lá e com ele, meu pai. E viu que lá era mais difícil, né? E voltaram para a cidade. Mudaram para Várzea Grande. Nós era pequeno, o meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 3 anos. E aí em Várzea Grande meu pai arrumou um emprego e começou a trabalhar, né? Minha mãe cuidava de nós e eu tive, com 5 anos eu entrei no colégio, ali aqui em Várzea Grande, lá em Várzea Grande, e eu e ele começamos a estudar, né? Eu e meu irmão começamos a estudar e depois mudamos para Costa Verde, bairro Santa Maria. Fomos para lá porque a casa onde nós morávamos era da minha avó, né? Era da minha avó, meu pai morava de favor, conseguiu comprar uma pecinha lá no bairro Costa Verde. Nesse tempo lá não tinha casa, era 2 casas, era só mato, né? Era só mato lá. Aí ele matriculou nós num colégio, o único colégio que tinha ali no Costa Verde, o Gonçalo Botelho. E eu já estava, quando nós fomos para Costa Verde, eu já estava na primeira série. E meu irmão também, né? E no colégio a gente frequentava, a gente ia no colégio a pé, porque era só mato, né? Aí minha mãe arrumava alguém sempre para levar nós, para nós não ir sozinhos. E assim fomos a nossa trajetória da escola, né? E na escola eu recebia muito preconceito, né? Quando era aula de história, eu sempre queria faltar às aulas, porque punha eu sempre como uma personagem, né? Da história. E eu sempre, quando era aula de história, eu queria faltar. Meu irmão já não importava. Punha meu irmão como o Saci, né? Na história, e eu como a neguinha da senzala. E isso me doía, né? Porque eu sentia muito. Era uma professora de história que sempre punha nós dois como essa personagem. Então, aí quando saía fora da escola, os coleguinhas ficavam me xingando, né? Com preconceito. Nesse tempo eu não entendia o que era preconceito, mas dentro do coração a gente já sabia, né? Porque sempre, às vezes minha mãe falava, filha, você não, se alguém xingar você de negrinha, de pretinha, cabelo duro, você não importa, né? Mas a gente sente, a gente é criança, mas a gente sente. Então, dentro da sala, os alunos brancos nunca gostavam de sentar perto de nós, nem de mim, do meu irmão, né? A gente levava os cadernos na sacola, porque a gente não tinha condução. Nem por isso eu reclamava do que meu pai e minha mãe podiam dar para nós, né? Meu irmão, nós ia com chinelo, uma cor de um, uma cor de outro. E a gente assim foi indo. Quando chegou 10 anos, eu estudando, aí eu já queria sempre faltar às aulas, né? Eu tinha até medo, porque era mato, né? Queria faltar porque a gente começou a não ter mais tempo de estar indo com alguém, porque minha mãe foi tendo mais filhos, né? Então somos 7 homens e eu de mulher, né? Então era 8 irmãos, né? Então ficava mais difícil ou para ela levar ou para ela arrumar alguém para levar nós, né? E eu tinha medo, porque era mato, muito mato para a gente estar indo. Mas assim mesmo nós tinha que ir, né? Aí nessa trajetória da escola, fui crescendo, fui entendendo mais, né? Fui entendendo mais quando me punham como uma personagem, né? Como uma neguinha
da história, eu já não importava muito, por quê? Porque eu já fui entendendo mais e já não, isso aí já para mim já não me afetava, né? Meu irmão ele já nunca foi de importar, né? Esse meu irmão. Aí a gente moremos ali em Várzea Grande 20 anos, né? E fui crescendo e com 15 anos parei de estudar, conheci uma pessoa, né? Tive a minha primeira filha com 17 anos e nessa trajetória de eu ter ela, parei de estudar no 5º ano, né? Parei de estudar no 5º ano e foi cuidar dela, fui trabalhar fora, né? Trabalhava de doméstica, a troco de leite e fralda para ela, né? Não ganhava um centavo. No entanto, que nem fralda ela tinha, porque aquele tempo era fralda de pano, né? Porque não ganhava ajuda do pai, né? Dela, meu pai com minha mãe era muito carente, não tinha como eles me ajudar também, né? Então eu limpava a casa, lavava vazia para os próprios parentes meus, para me ter condução de não deixar ela passar a necessidade, né? E eu não queria para ela o que eu passei, porque eu não tive assim, não tive do bem melhor, mas também não reclamei, né? Não reclamei porque só de meu pai com minha mãe tá me criando, só de meu pai e minha mãe tá me dando educação, para mim já era muita coisa, mas o que eu errei um pouco foi de eu, né, casar cedo, mas também faz parte. E com um ano, que ela tinha um ano, eu fui e já vi que assim eu tinha que continuar estudando, né? Continuar estudando. Aí deixava ela com a minha mãe e continuei estudando e com 25 anos fiz o ProJovem Brasil, né? Conheci o professor Carlos lá. Sei que ele não lembra de mim, mas eu lembro dele, né? Conheci ele no ProJovem Brasil. E acho que tinha 25 anos, fui o ProJovem Brasil e do 5º ano já fui para o 8º ano, né? Já foi uma vitória para mim. Já foi uma vitória para mim. Aí parei no 8º ano, já não segui mais, né? Já não segui mais, aí eu fiquei. E depois que eu já estava maiorzinha, aí fui morar em Nossa Senhora de Livramento, né? Fui morar em Nossa Senhora de Livramento, porque minha avó morava lá, minha família morava lá, e falaram para mim que fosse ficar perto deles, né? Aí fui morar no Livramento, ficava um pouco na zona rural, né? Ficava um pouco, já tinha esse gosto de morar na zona rural, já tinha essa vontade, né? Mas aí eu falei, não, vamos, levei ela e teve com 30 anos, né? 30 e poucos anos, eu tentei ver se eu conseguia voltar ao estudo novamente, porque o estudo é fundamental para a gente, né? Para me dar um de melhor para eles, né? Do bem melhor para eles. E continuei estudando, né? Estudei numa escola quilombola e é onde terminei o meu estudo nessa escola e continuei morando na zona rural. Continuei morando na zona rural e fui para a cidade de Livramento e lá, por ser muito ruim de emprego, né? E cheguei até a passar necessidade com meus filhos, né? Em Livramento. Aí voltei novamente para a cidade com eles e arrumei emprego de rejunte, né? Para mim não tinha tempo ruim, porque bastava que eu queria cuidar dos meus filhos, né? Que teve ela, depois teve o outro, meu filho. E eu trabalhava de rejunte, né? Porque eu necessitava da gente ter uma experiência para arrumar um emprego melhor. Aí eu trabalhava de rejunte, recebia por semana, mas não deixava faltar para eles o pão de cada dia, né? E com isso eu trabalhei em Várzea Grande de rejunte, trabalhei de doméstica, trabalhei como eu terminei o estudo, trabalhei de auxiliar administrativo em Cuiabá, né? Na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu já vi que eu já fui começando a ter um pouquinho de experiência nas coisas melhores, né? Mas para isso eu trabalhei, não tive definição de empregos, né? Trabalhei na Câmara Municipal como recepcionista, né? Fui selecionada, eu achei uma coisa que foi uma vitória, porque entre 15 mulheres brancas, só tinha eu e mais uma de negras, né? Então foi selecionada, chamou as 15 para estar
fazendo a entrevista e eles simpatizaram muito comigo, né? Aí me chamaram para trabalhar como recepcionista lá em Cuiabá, na Câmara Municipal. E aí foi melhorando para mim, né? Para meus filhos. Aí eu voltei para Nossa Senhora de Livramento novamente, né? Depois de 5 anos, voltei. E meu pai com minha mãe foram para a zona rural. E como era só eu de filha, eu fui morar perto deles, né? Lá no Mata Cavalo, fui morar perto deles. E sempre tentando buscar a melhoria para eles, né? Mas só que não era fácil. Não era fácil, porque tudo lá é mais difícil. Na zona rural tudo é mais difícil. Mas do pouco para nós se tornava muito, né? Aí eu fui morar lá no Mata Cavalo, e perto do meu pai com minha mãe. E surgiu, né, uma oportunidade de eu frequentar uma associação, né? Que é a Associação do Ventura Várzea Grande. Aí me chamaram para me participar, que é uma associação do nosso povo, onde o Zenil é presidente, a Paulina era vice, né? E eu era muito empolgada, como eu já tinha um pouco do conhecimento, por eu já ter um pouco de entendimento, trabalhado como uma recepcionista na cidade, né? Então eu já tinha um pouco desse entendimento. Aí eu comecei a empolgar mais, ajudando eles, né, nessa associação. Fui ajudando eles, e quando eu tinha reunião, né, eu era convidada sempre, e sempre, nunca faltava essa reunião, sempre eu frequentava essa reunião. E passando, acho que 1 ano, e a associação não tinha nada legalizada, eu fui convidada para ser a vice-presidente dessa associação, né? Fui convidada pelo Zenil, que é meu tio, ele é presidente, ele me convidou, né? Fez a votação, né? Por mais que não era montada a associação, mas teve uma votação toda legalizadinha. E ninguém quis fazer parte, né? Aí eu falei, não, se ninguém quer, eu abraço, né? Eu abraço e vou ver que eu tenho uma competência para me estar seguindo em frente e ajudando, né? Ajudando aquele meu tio, que o sonho dele é montar essa associação. E essa associação foi montada por quê? Porque ele quer lutar por uma terra que é deles de descendência, né? É deles, que eles foram expulsos. Foi expulso o nosso povo, o povo da minha mãe, o povo do meu tio Zenil, o povo da minha tia Paulina. Então, ali tem um cemitério que tem os nossos bisavô enterrados nesse cemitério, né? Tataravô, né? Tem a genealogia do nosso povo ali, enterrado nesse cemitério. Então, ali ele quis montar essa associação para lutar por essa terra que é do nosso povo, por direito, né? Então, nós não queríamos jamais, ele não quis nós invadir essa terra para entrar como invasor, mas sim montar uma associação, legalizar ela e ter o direito de entrar de cabeça erguida. Então, eu aceitei o convite, né? Aceitei o convite e comecei a luta, né? Não foi fácil, mas também não foi impossível. E 6 meses correndo para nós conseguir legalizar essa associação, né? Em cartório. Conseguimos legalizar, né? O CNPJ, tudo certinho. E menos de 1 ano que conseguimos legalizar, perdi um irmão com 38 anos, teve neurisma, isso para mim foi um baque, né? E isso aí eu queria só ficar em casa, para mim tinha acabado o chão, nunca tinha perdido alguém, um ente querido, né? Mas eu pensava comigo, se eu ficar só em casa, se eu não lutar com o presidente que confiou em mim, eu acho que eu vou me tornar uma fraca, né? Então eu continuei, eu ia a correr atrás, tinha mais documentação para nós estar legalizando, eu ia correr atrás, devagar, às vezes doente, porque eu adoeci. Passando 2 meses que eu perdi esse meu irmão, perdi mais 2 irmãos, né? Perdi mais 2 irmãos afogados, foram pescar, a canoa afundou, perdi meu irmão caçula, né? E aí a dor foi maior, né? Meu irmão de 25 anos morreu e mais o de 34, o Rodrigo, né? Faleceu também, afogado. Aí
eu pensei comigo, agora que vai cair meu chão mesmo, né? Vai cair meu chão mesmo. E foi aí que eu caí mesmo, achei que não ia conseguir levantar, né? O Ozenil, o presidente, ia lá em casa, conversava comigo, né? A Paulina, minha mãe, meu pai, todos nós se unimos, aí que a união foi maior, né? Através da dor, a união foi maior. E continuei, né, nessa luta, sempre nunca deixando me abalar, mas a gente abala, né? A gente abala. E a nossa reunião, a gente continuou fazendo mensal a nossa reunião, né? E eu falava, sempre falando no microfone, chorava, né? Chorava, porque eu lembrava deles, mas não deixava de fazer as nossas reuniões, né? Da nossa associação. E hoje em dia eu posso dizer que a nossa associação já está bem avançada, né? Está bem avançada porque nós já tem jovens, por mais que eu não tive essa oportunidade de fazer uma faculdade, eu me inscrevi na faculdade de História quando eu perdi meu irmão com neurisma, então para mim eu já não consegui nem fazer essa faculdade, mas eu fui com 85 pontos, né? Então eu já estava tudo encaminhado para mim em 2 meses começar essa faculdade. Mas aí com um abalo dele eu tranquei a faculdade, né? É o meu sonho de fazer a faculdade de História, né? Nunca é tarde. Mas hoje em dia o que nós estamos fazendo? Como nós temos a nossa associação, nós estamos abraçando os jovens que queiram, né? Que quer fazer a faculdade, né? Escreveram, nós já pode dar aval para eles poder fazer a faculdade. Então teve jovens que se inscreveram esse ano, teve 3 jovens que foi aprovado, bem aprovado, né, para a faculdade, um para a História, que é o Gessé, a Lavínia, que foi para advogada, né. Eu fico muito feliz que pelo aval da nossa associação, ela já vai começar a fazer a faculdade e já está fazendo História para a Federal, né. Então, a gente vê que o avanço da nossa associação, do Capim Verde, Ventura, Várzea Grande, foi um avanço não só para nós, mas sim para os jovens que são negros, que queiram uma oportunidade, né? Nesse tempo nosso agora, tudo é mais fácil, né? Está sendo mais fácil, porque a partir do momento que a gente tem uma associação e tem os jovens, eles são quilombolas, a gente já entende o que é o direito que eles podem ter. E o direito que eles podem ter, a gente abraça e luta por eles, né? Luta por eles. Quando eles mandou para mim, que eles se inscreveram na associação, que eles foram aprovados, atingiram a pontuação e precisavam da documentação, eu não me di esforço, né? Eu corri atrás dos documentos, corri atrás da aval para dar para eles fazer a faculdade. E tudo que eu pude fazer, eu fiz por eles, né? E eles hoje em dia estão felizes, né? Por quê? Porque vão poder ter essa oportunidade deles fazer a faculdade. E a gente sempre orientando os jovens na associação que se inscreva, né? Abraça, porque agora eles vão ter a oportunidade, né? Agora eles têm essa oportunidade como eu não tive lá atrás, né? Meus filhos são jovens também, né? Agora eles vão ter essa oportunidade, porque eu não tive essa oportunidade lá atrás. Eu tive um celular na minha vida, eu tinha 20 anos. Eu tive um celular de botão, porque eu nunca tive um celular, né? Então, quando nós era criança, nós comia, nosso almoço era arroz. Quando tinha arroz, não tinha o feijão, né? Minha mãe fazia, para nós comer cedo, bolinho de fubá. Fazia o bolinho e levava para a escola. Fazia o bolinho de fubá e levava dentro de uma sacolinha para a escola. Porque nós não tinha, hoje em dia o jovem tem tudo de bom e melhor. Tem um celular, tem um meio de locomoção. Então, hoje em dia, para eles vai ser mais fácil para eles ter o que eles desejam ter, só abraçar. E nós, naquele tempo, era tudo mais difícil, tudo mais difícil. Então, eu sinto que a partir do momento que eu entrei como uma líder, uma liderança, numa associação de quilombolas, tudo eu comecei a enxergar um novo mundo, né? Consegui enxergar um mundo diferente. Eu sou uma pessoa muito carismática, eu sou uma pessoa que
Desde quando eu entendi por jovem, eu tinha 15 anos, 13 anos, minha mãe sempre me ensinou a ser educada. Então, essa educação que eles me ensinaram, eu passei para os meus filhos, né? Então, eu passei para os meus filhos, eu ensino eles como a gente se portar perto de uma pessoa que seja mais de idade do que eles, né? Eles tratar as pessoas bem, do jeito que eu trato. Então, todas essas oportunidades que eu estou tendo hoje, eu estou passando para eles e para os jovens que precisam, né? Que precisa da nossa força. Porque sem a nossa força, a gente não tem como ter o que a gente deseja, né? Então, todos esses, nossa luta, a nossa superação, não é só para mim, mas é para todos, né? Todos que queiram caminhar lado a lado comigo, eu abraço com amor, eu abraço com coração, para me fazer a diferença. Porque se a gente não tentar fazer a diferença, alguém tem que fazer a diferença, né? Como que a gente faz a diferença? É tratando as pessoas com amor, tratando as pessoas com carinho, tratando as pessoas independente do que elas são. A gente tem que tratar elas bem, abraçar, né? Então, a minha perca fez eu ser uma pessoa melhor ainda do que eu já sou, né?